Olá, pessoal. A minha entrevista de hoje será com Carlos Eduardo e Silva de Souto, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais para o cargo de agente de Polícia Judicial. Carlos, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista para contar um pouquinho sobre a sua história. Eu que já conheço um pouquinho, porque tive o prazer de postar essa entrevista por escrito, tenho certeza que é uma história que vai motivar muita gente, né? Você é a prova de que quem quer corre atrás, que não quer arruma desculpa. Felizmente você Verdade. conseguiu a sua aprovação. Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela sua história, parabéns pela sua conquista. E para a gente já começar, queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando mediante de você, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Tá ótimo. Sou Carlos Eduardo. Eu vim de Belford Roxo, Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em Macaé, também no estado do Rio de Janeiro. Eu atualmente só tenho nível médio, não tenho nível superior. Estou cursando agora o último semestre de tecnólogo em serviços jurídicos e pretendo futuramente cursar direito. Uhum. Então, vai seguir estudando, podendo fazer concurso de nível superior muito em breve, que venham mais aprovações, mais entrevistas, mas eu acho essa história muito interessante, né? De como você conheceu o mundo dos concursos, de ter sido algo por necessidade mesmo, né? Uma decisão. Sim, sim. Mas eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, né? De por que você decidiu fazer concurso público, como que você conheceu esse mundo. O que que acontece? Foi mais ou menos final de 2017. Eu morava aqui em Macaé mesmo, onde eu estou. E eu trabalhava de vigilante. Só que pela crise da Petrobras, eu tive que voltar para o Rio, porque eu fiquei sem emprego, não tinha como ficar porque não tinha nenhum parente aqui e decidi voltar para o Rio. Sem ter também onde ficar lá e sem qualificação profissional, eu fiquei de favor na casa da avó da minha esposa, né, a falecida Dona Maria. E o que que acontece? Eu voltei sem perspectiva nenhuma. Não sabia nada sobre concurso público, não tinha qualificação e eu voltei assim, com a mão na frente e outra atrás, né? Meu filho iria completar um ano, atualmente, quando eu cheguei lá, faltava 2 dias, literalmente, para ele completar um ano. E o que que acontece? Eu não sabia o que fazer, estava perdido. Essa acho que é a melhor palavra que eu posso colocar, estava perdido. Então, sem ter o que fazer, o tio da minha esposa, ele tem uma empresa de reciclagem. Eu falo empresa, mas assim, é mais um negócio de família, né? Dele. Eu acho que foi o momento mais difícil que nós passamos, em questão profissionalmente. Eu tenho que até medir as palavras de como eu falo, porque às vezes para mim pode ter sido uma coisa assim, ó, muito difícil. Uhum. Mas até hoje é algo que tira o sustento da família dele. Então era assim, a empresa de reciclagem como é que funcionava? Minha esposa também trabalhou lá comigo, ela ficava responsável, junto com a esposa dele, de separar os materiais. Lá a gente só moía o plástico, mas infelizmente, quando a gente comprava o plástico, vinha com lixo, então tinha que separar aquele material. E esquece esse negócio de EPI, não existia isso. Era de chinelo, era beira de barranco, você mexendo ali no lixo com a contaminação mesmo, com a mão, sem luva, sem nada. Só que era o que tinha. Então não tinha como escolher. Tinha uma criança pequena em casa, a gente morando de favor. Eu queria só sair daquela situação. E eu ficava na parte de moer os plásticos. Chegava às 7 horas da manhã, sem ter hora para sair. Minha esposa saía às 5, 6 horas, mas nós, como os homens, continuava ali. E assim, debaixo de sol, chuva, passando mal ou bem, era aquilo ali todo dia, praticamente de segunda a sábado e o domingo a gente descansava. E eu ficou de 5 a 6 meses nessa rotina. E depois disso, o rapaz da empresa da igreja conseguiu de auxiliar de serviços gerais no Ministério da Fazenda no Rio. E eu comecei lá, né? Depois de 6 meses de muita luta, muito amadurecimento tanto como pessoa e em valorizar aquilo ali, porque era dali que meu filho tinha um leite, era dali que comprava a fralda dele, não passava fome, só que também não tinha luxo, era o básico. Juntando o que minha esposa ganhava e o que eu ganhava, batia R$ 800 no mês, era R$ 400 de cada um. E eu consegui, graças a Deus, ir para o Ministério da Fazenda. Lá eu fiquei em torno de 3 meses limpando o salão. E surgiu a oportunidade de ir para o setor do TCU, porque eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fui de sair, e era o padrão que o chefe do TCU queria. Aí ele me chamou para uma entrevista, conversou comigo, perguntou assim, essas coisas relacionadas se eu bebia, como é que eu era, e ele gostou. Aí perguntou se eu queria. Eu falei, claro, né? Vou sair lá do térreo, um trabalho mais tranquilo, em termos, e eu comecei no TCU.
Com um mês mais ou menos no TCU, ele me chamou para conversar. Eu já pensei logo, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz de errado? Mas não, ele me chamou, ele falou, viu que eu era assim, como é que eu posso dizer? Uma pessoa responsável, né? Acho que é o termo mais que eu posso colocar assim no momento. Uma pessoa responsável e perguntou se eu conhecia sobre o concurso público. Eu falei com ele que não, que eu terminei meus estudos pelo supletivo, que eu não sabia como é que funcionava, já ouvia ou escutei por alto. Quando a pessoa fala em concurso público, aí imagina aquela coisa super difícil, aquela coisa impossível, a primeira coisa que fala, só entra quem tem peixe, quem tem um conhecido. São as primeiras coisas que a gente escuta. Então, é algo que realmente desanima para quem não está no meio, não sabe como é que funciona. Aí ele me explicou, ele, não, Carlos, não é assim. Aí me explicou como é que era o concurso público, como é que eram as provas, e ele falou que ele entrou lá, começou por baixo, começou também por nível médio, depois ele foi subindo até se tornar auditor e conseguir um cargo de chefia no TCU. Já o outro rapaz, que era também chefe, mas tipo assim, como se fosse subchefe no TCU, ele conseguiu por ascensão. Ele era motorista, aproveitou a oportunidade e conseguiu por ascensão, algo que nós não temos mais hoje. Aí o que que ele falou? Olha, você vai procurar um preparatório onde você mora, algum lugar, para você aprender a estudar. Só que desde já eu já te adianto, o negócio é você estudar sozinho, porque você consegue absorver mais. Agora você não vai compreender isso, mas futuramente você vai entender. Aí eu procurei um preparatório, fiquei coisa de 6 meses e vi que realmente é bem mais benéfico você estudar sozinho, porque o preparatório abriu uma turma. Só que quando acabava aquele concurso, você começava tudo do zero de novo. Então, assim, acabava que você perdia tempo e nunca esgotava o edital. Nunca conseguia. E ele falou o que que eu tinha que fazer lá. Eu chegava no TCU, eu saía 3h30 da manhã de casa, né? Porque eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro. E de ônibus de manhã, era mais ou menos 1h30, 2 horas até chegar no trabalho. Eu pegava 6h30. Ele só pedia para me fazer as minhas tarefas. Acabou, eu poderia estudar. Eu estava autorizado. Se o supervisor da minha empresa reclamasse, era só entrar em contato com ele, que ele iria explicar que ele autorizou e estava tudo certo. O pessoal acha que foi tudo mil maravilhas depois que eu saí dessa parte da reciclagem e fui para auxiliar de serviços gerais. Não era que eu estava no TCU que eu não tinha que trabalhar. Eu limpava banheiro, eu continuava limpando o chão, não desmerecendo. Tinha pessoas que você via que te destratava, não falava, mas você percebe isso. Só que por outro lado, muitas pessoas lá também me abraçaram. Às vezes tinha reunião com o coronel. O cara fazia questão de apertar minha mão, perguntar como é que eu estava. E assim, acaba que isso dali te inspira. Tu vê que você pode ser alguém. Aí eu continuei estudando. Quando eu estava com um ano iria fazer meu primeiro concurso do TRT, foi de São Paulo, na capital, perdeu o contrato, a empresa. Aí ele chamou, conversou que eu iria continuar lá, que eu não iria sair do TCU, só que eu iria ter que pegar outro setor. E eu não iria ter mais tempo de estudar, porque eu estudava na parte da tarde. Eu estudava em torno todo dia lá no TCU. 2 horas, mais ou menos 2 horas a 3 horas, fora o meu preparatório, que era onde eu morava. Então eu saía do trabalho 13h30 da tarde, ia direto para o preparatório 6 horas da noite e ia até 10 horas no preparatório. Tinha que ir andando até em casa, coisa de 40 minutos, 30 minutos, vamos botar assim, andando, e só iria dormir meia-noite para acordar 3 horas da manhã. Então era uma rotina muito cansativa, muito cansativa. Só que qual foi a minha força? A necessidade, que não tinha como eu continuar naquela situação e morando de favor. Por mais que a pessoa te abrace, né, e ela abre a porta da casa dela, ela também quer ver uma contrapartida sua. Então, o que que era? Eu tinha que sair dali. E com um ano perdeu o contrato, ele falou que não ia dar para continuar. Eu conversei com a minha esposa, eu queria fazer o concurso, se eu continuasse lá não ia dar para estudar, e eu decidi pedir conta. Iria pedir conta, já estava determinado. E graças a Deus eles pegaram, nem fizeram acordo, eles me demitiram para me pegar o valor da rescisão. E lá no quintal da avó da minha esposa tinha uma casinha abandonada, toda quebrada. Com o dinheiro da rescisão foi coisa de R$ 2.000. Comprei telha, tijolo para levantar aquilo ali só para a gente sair da casa dela, né? Para dar mais privacidade a ela. E graças a Deus nós conseguimos. Muitas pessoas nos ajudaram. Pedreiro eu não paguei, o tio dela ajudou, entendeu? O primo dela foi lá ajudar a gente e eu consegui sair.
levantei essa casinha. E veio o concurso do TRT, eu fiz o da capital e fiz o de Campinas. Só que eu não sabia que eu podia concorrer como deficiente, porque eu estava começando, não sabia como. A súmula, inclusive, era de 2017 do STJ, então eu nem sabia, estava uma coisa muito recente. E nesse concurso foi do Rio de Janeiro, depois que eu fiz 3 TRT ao todo, só que foi assim, um na sequência do outro, coisa de intervalo de um mês. Fiz da capital, o de Campinas e do Rio, todos com ampla concorrência, né? E o que que acontece? Eu conheci um rapaz lá, que ele também é visão monocular, e ele me falou que eu poderia concorrer como deficiente, mas depois que eu já tinha feito, né? E que eu teria passado em todos eles entre os 5 primeiros colocados como deficiente. E foi assim, um baque, né? Que fiquei chateado, aí eu queimei material, falei que não queria mais estudar, mas minha esposa conseguiu convencer que eu já estava passando ali na trave, que dava para continuar, e era só manter força de vontade que ia dar certo. E qual foi outro momento complicado? Eu continuei estudando, só que eu já estava desempregado, sem qualificação, novamente naquela delonga de não conseguir emprego. Foi outro momento difícil. Eu fiquei mais ou menos mais uns 7 meses nessa. Aí eu trabalhei de pintor, eu ia para feira, por exemplo, consegui um pneu que estava meia vida, uma chave de fenda, ia para feira, vendia esse material usado, conseguia vender, graças a Deus. Os familiares da minha esposa, posso, assim, de coração, eu tenho que agradecer tudo que eu passei, eles sempre estavam ali com a gente. Por mais que às vezes faltasse alguma coisa para mim, para minha esposa, para o meu filho, nunca faltou nada. Só que a casa, pelo estado da casa, meu filho sempre teve problema alérgico. E ele desenvolveu bronquite e asma alérgica, né? Por causa da situação da casa. E onde eu moro, Belford Roxo, é um lugar muito perigoso. De noite, mais ou menos 11 horas da noite, não tem mais ônibus. 6 horas da noite, esquece que você não consegue pegar Uber. Ninguém aceita, ninguém aceita. E incrível que pareça, meu filho só atacava as crises de madrugada. Só de madrugada. A família dela é toda humilde, ninguém tem carro, entendeu? Os meus familiares, assim, cada um no seu canto, todo mundo mora longe também. E a gente tinha que ir andando, tinha que ir andando. Então, era sempre, praticamente toda semana a gente tinha que sair de madrugada, andar coisa de 10 quilômetros com ele e passar a noite no médico, no hospital. E foi assim um bom tempo. Aí eu estava estudando para o MPU nessa época. Eu tive dois amigos, Gerson e Rodrigo. Eles faziam esse preparatório na época comigo, só que eles saíram. Aí falaram, Eduardo, como a gente quer continuar a estudar, e você tá numa batida boa, dá aula pra gente, cara. Falei, tá, vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque uma coisa é você estudar para você, e outra coisa é você repassar a informação. E deu certo. Ficaram um bom tempo estudando comigo. Eles, muitas das vezes, não tinha nada para comer. Eles sempre que chegava lá para estudar, chegava com um pão, um biscoito, alguma coisa. E acaba que tirava daquele sufoco. Aí voltando em relação ao concurso agora. Por que foi difícil? Foi difícil conciliar a minha vida com o concurso. Eu acho que seria mais fácil se eu tivesse uma profissão não tão desgastante e uma vida mais estabilizada para poder estudar para o concurso. Só que eu também acharia difícil sair da zona de conforto que eu teria se tivesse uma vida mais fácil. Porque o meu impulso para estudar foi essa necessidade que eu passei. Hoje, graças a Deus, eu já desenvolvi o hábito de estudar. Eu não consigo ficar mais sem estudar. Minha esposa fala que eu fico até depressivo. Mas não é, eu fico com a consciência pesada. Às vezes eu estou fazendo coisa mexendo no celular e podia estar estudando, entendeu? Então eu já tenho esse hábito de estudar, graças a Deus. Estudando para o MPU, eu peguei um concurso escala da Prefeitura de Maricá. Eu acabei passando em terceiro colocado como deficiente, mas lá só tinha uma vaga imediata e o restante era cadastro de reserva. Então eu nem dei tanta importância, não porque era ruim o cargo, mas porque eu não criei expectativa. Nesse decorrer eu consegui um emprego melhorzinho de carteira assinada, porque eu já entrei como deficiente, que eu já sabia que eu poderia, e quando eu ia entrar, eu saí o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. E esse intervalo que eu estou falando foi tudo em 2018. Concurso da Prefeitura de Maricá, o MPU e a Polícia Civil. Entrando nesse setor da seletista, né? Eu tive que fazer 4 meses
de como se fosse um treinamento. Só que eu aproveitei esses 4 meses para pegar firme para a Polícia Civil. Então, assim, eu estudava literalmente 7 a 8 horas por dia. Por que eu falo literalmente? Até hoje eu tenho essa rotina. Eu utilizo o cronômetro. Se eu parei, olhei para o lado, eu dou pausa. Por quê? Para mim não se auto-sabotar. Porque a gente fala, estudou 5 horas líquida, mas às vezes você está mexendo no celular e tá a hora correndo. Você bebe uma água, então tá a hora correndo. Então hoje, tudo que eu faço, eu utilizo o cronômetro e paro para poder efetivamente aquilo ali contar. Com esses 4 meses, eu fui fazer o concurso da Polícia Civil. Só que assim, fazer concurso em outro estado é muito difícil. Eu não tinha condições boas, ainda continuava morando nessa mesma casa. Eu agradeço muito pela minha esposa, porque eu sempre fui uma pessoa muito negativa. E ela já totalmente ao contrário, ela é muito positiva. Tudo eu boto um empecilho, não vai dar. E ela vem, vai dar. Falei, não tenho dinheiro. Ela vem, nós vamos conseguir. Ela pegou, ela fazia rifa, vendia bolo de pote, tudo que dava para ela fazer um dinheiro para tentar me ajudar, ela se esforçava e graças a Deus conseguia. E muitas pessoas me ajudaram. Tenho familiares que sempre me ajudavam com R$ 100, R$ 200. Isso dali é somando. Concurso para Polícia Civil, eu, graças a Deus, passei em primeiro lugar como deficiente e também passei na ampla concorrência. Eu só sei que no final das etapas eu estava em 46 na ampla e coisa de primeiro colocado como PCD. Eu fiz as etapas, quando eu estava fazendo a perícia médica para PCD, chegou uma carta que eu fui convocado para a prefeitura de Maricá. Aí em 2018, mas no finalzinho, eu assumi na prefeitura de Maricá. Aí foi onde minha vida, assim, meio que deu aquele estalo, já consegui uma casinha alugada pequena, mas era uma casinha alugada direitinha, tinha piso, tinha um banheiro decente, com água quente. Então, tipo assim, já deu aquele refrigério. Qual foi o meu erro? Até hoje eu falo isso. De ter passado em primeiro colocado e achar que ia chamar de imediato, que eu ia entrar na primeira turma. E eu relaxei, eu parei de estudar. Falei, pô, esse primeiro colocado vai me chamar rápido, vou parar de estudar. Infelizmente entrou a pandemia. Resumindo a história, demorou 2 anos para conseguir entrar em exercício na Polícia Civil. Eu vim entrar agora em dezembro de 2021. Então eu perdi 2 anos da minha vida parado, sem fazer nada, e poderia ter continuado e até hoje já está em exercício em algum tribunal ou algum outro concurso. Entrei na Polícia Civil, fiquei 1 ano sem estudar porque eu tive que sair do estado do Rio de Janeiro, fui para Vitória fazer curso de formação, depois me jogaram para o interior de Espírito Santo, então assim, muito gasto, o emocional, o psicológico não fica legal para estudar e eu tive que dar um tempo. Aí agora, um colega da Polícia Civil, Natan, agradeço até hoje isso por ele, falou, Eduardo, vai sair o concurso do TRT de Minas, vamos fazer, cara. Eu falei, Nathan, pô, 2 anos sem estudar. Ele falou, rapaz, é igual andar de bicicleta, você não vai andar perfeito, mas você sabe como é que anda, então você sabe como é que estuda. Aí eu esperei sair o edital, porque eu sou assim, eu vejo o edital. Se eu perceber que eu tenho chance, eu faço, porque querendo ou não, é um gasto. Quando saiu o edital, eu vi que eu tinha que acrescentar praticamente 2 matérias, que foi segurança institucional, que eu nunca estudei, e por incrível que pareça, eu nunca estudei informática, porque os tribunais que eu fiz, que normalmente o tribunal ele tira informática ou matemática, bota um ou outro. E eu nunca tinha estudado informática, já estudei matemática e informática não. Aí eu falei, vou estudar, vamos ver o que que vai dar. E meus estudos, por não ter condições, sempre foi material gratuito e por YouTube, pelo Estratégia. Porque sempre, quando eu comecei a estudar, já me indicaram de cara o Estratégia. E eu sempre estudei pelo Estratégia. Nunca vi nenhum outro. Aí eu falei, vou fazer. Aí peguei no Estratégia, só que segurança institucional, infelizmente, não tinha muito videoaula. E eu fui mais pelas resoluções, letra da lei mesmo. Peguei firme, letra da lei, e informática já tinha vídeos. Só que assim, demanda tempo, porque como não tem específico, eu tinha que ficar procurando, olhar no edital, separar tópico, mas graças a Deus eu comecei a estudar com o edital aberto, foram 3 meses, eu estudei só 4 horas por dia, né? O meu trabalho hoje me proporciona isso, eu tenho tempo para estudar, eu tenho já mais uma estabilidade, e eu estudei bem mais tranquilo, só que eu achava que eu não estava me dedicando, mas na realidade não é que eu não estava me dedicando, como eu já tinha uma bagagem e eu tô com o emocional mais tranquilo, coisa que eu demorava 8 horas para ver, eu consigo ver hoje em 2 horas, porque ficou mais fácil.
E graças a Deus eu fiz esse concurso, não coloquei nenhuma expectativa, fui fazer e consegui ser aprovado. Na objetiva, eu estava em sexto, né, na ampla concorrência, e como deficiente eu estava em primeiro. Aí eu dei uma escorregada na redação, porque eu também nunca tinha estudado. Eu fui pesquisando no YouTube também, e eu tirei 45 de 50. Fui bem, só que concurso público hoje em dia você tem que ser ótimo, porque o pessoal está gabaritando. E essa foi um pouquinho da minha história. Estou resumindo assim para não ficar uma coisa muito longa, já ficando, mas essa foi um pouquinho da minha história. E espero que outras pessoas possam se espelhar e acreditar que dá certo. Eu, assim, eu não vou falar que eu era burro, mas eu era uma pessoa sem formação. Eu repeti 2 vezes, uma no fundamental, outra no ensino médio, e hoje em dia eu consegui ser aprovado em 3 concursos públicos dentro das vagas. Então é algo que qualquer pessoa pode conseguir. Basta o quê? Persistência. Uhum. Carlos, uma coisa que eu achei interessante, né? Claro, a gente não conhecia essa história, conheceu agora para quem está nos assistindo, né? A gente já conversou com o Carlos aí, que ele vai seguir estudando, então agora a gente está acreditando nele, não vai precisar mais utilizar material gratuito, mas Que bom. você mostra que realmente, assim, quem quer dar um jeito, né? Você que Sim, trabalhou aí, teve várias profissões que exigiam muito do seu físico, não do seu intelecto, você resolveu verdade. mudar isso, né, buscar um trabalho que exigisse mais do seu intelecto do que do seu físico, e você Sim, não teve pensar assim, eu fiz supletivo, então não vai ser para mim, não tem como investir em material, então não vai ser para mim. Você correu atrás, realmente foi verdade. mais difícil, né? Você, como eu disse, você tinha que gastar tempo aí buscando material gratuito, porque você não tinha, não era só simplesmente ali abrir sua área do aluno e o material estava ali, né? Você teve que buscar Sim. material gratuito. Mas quando que foi que você começou a estudar por conta, a buscar esses materiais? Porque você disse que lá no início, né, o chefe do TCU comentou com você, ó, faz um curso presencial para você ter esse ponto de partida, né? Eu acredito que foi importante para você, até para você começar, porque com a rotina cansada que você tinha, se fosse para você chegar a estudar começando do zero, talvez você não fosse dar conta, né? Mas em que momento que você começou a utilizar, você conheceu a estratégia, começou a estudar por conta, né? Utilizando os materiais que você achava gratuitamente. Você comentou na entrevista por escrito também que Sim. montou um material seu, né? Sim, então, foi a partir do concurso do MPU, em 2018. Aí eu saí do preparatório e do MPU o que que eu fazia? Eu sempre peguei o edital verticalizado, porque você procurando no Google sempre tem. Até mesmo pessoal que coloca. Aí eu peguei verticalizado e eu priorizava, porque assim, concurso público é o que eu falo quando pergunto, você tem que estudar com inteligência. Se você sabe que concurso de tribunal, normalmente eles atribuem mais ponto na específica, não tem o porquê de você colocar mais seu tempo na básica, porque a básica ela vale 1 ponto, na específica ela vale 3 pontos. Então, o que que eu fazia? Eu pegava o edital, priorizando as específicas, via lá o que que eles pediam, e ia no YouTube. Só que assim, eu sempre gostei de estudar por lei seca. E o que que eu fazia? Por exemplo, lei de licitações. Eu já pesquisava direto, lei de licitações, comentada a estratégia. Então, no blog, normalmente a estratégia coloca. Então, eu não precisava ficar me matando. Eu não poderia ter o material do estratégia assim, especificamente como aluno. Mas se você pegar o material comentado do estratégia, por exemplo, na lei de licitações, dá para você estudar. Dá para você ver aquela parte que você está com dificuldade, você consegue estudar. Ó, tem um professor, eu sou péssimo com nomes, para gravar eu sou péssimo. Tem um professor de direito penal, eu sei que ele é um carequinho, eu acho que ele é do Rio, se eu não me engano é Renan, Uhum. alguma coisa assim. Renan Araújo. Isso. Assim que saiu a atualização do Código Penal, ele colocou no blog. Então, assim, eu ia buscar informações. O difícil é isso. Era eu ter tempo para separar detalhado o que eu precisava. Porque eu tinha que ir lá no YouTube, por exemplo, direito administrativo, eu tinha que ir lá procurar atos. Então, eu tinha que pegar todo o material de atos para poder fazer o meu material. E era tudo escrito. Eu não tinha um notebook. Eu estudava por celular. Não consigo fazer marcação no celular. E celular é velhinho. Até hoje eu tenho um celular que eu tenho 5 anos com ele. E eu não tinha notebook. E o notebook que eu tinha era emprestado, ele não tinha nem bateria, tinha que ficar ligado direto na tomada, e era só aquele notebook realmente para mim olhar, pesquisar e não dava para escrever nada nele, porque ele praticamente ficava travado na tela ali 5 minutos, eu não conseguia mexer. Então o que que eu fazia? Tudo papel. Se você reparar quando entra no Instagram,
a foto da casa, você vai ver um monte de papel colado. Papel colado na geladeira, Uhum. na janela, eu fazia assim. Então, as partes mais difíceis que eu não conseguia memorizar, eu deixava colado em um local que eu sempre iria passar e iria ler. Só que qual o problema? Era tudo escrito. Então, por isso que eu falei, hoje, coisas que eu consigo ver com 2 horas, eu demorava 8 horas para ver. Porque eu tinha que escrever, eu tinha que montar meu material, e eu sabia que eu estava muito atrás de quem já estava estudando 2 a 3 anos. Então, eu tinha que me dedicar. É, pelo fato de eu ter visão monocular, eu desenvolvi enxaqueca com aura e sinusite meio que tem um nome aí que eu esqueci o nome. Quando eu forço muito, o nariz começa a sangrar, muita dor de cabeça, e só com remédio controlado que a dor de cabeça passa. E quando o edital saía, era sempre essa tortura, porque eu dedicava muito tempo, aí vinha essa questão psicológica, de saúde, então era muito difícil. Igual você falou aí, a questão de terminar por supletivo, ter nível médio, eu já escutei muitas pessoas falar porque eu tinha supletivo e não ia conseguir. Porque eu tinha nível médio, eu estava concorrendo com pessoas que eram formadas em direito, outras pessoas que eram formadas em engenharia, e eu não ia conseguir. Assim, eu colocava isso na minha cabeça, mas aí é que eu falo, entra a parte da minha esposa por ser positiva. Ela conseguia converter isso em mim. Boa parte da minha preparação foi devido a ela. Essa parte do emocional, ela que me ajudou. Ela que sempre convertia isso. Mas sim, tinha pessoa que, igual no trabalho, destratava quando eu falava que estudava para concurso, que eu estava ali limpando e que eu não iria conseguir. É, no curso preparatório, quando eu fazia, falava que eu só tinha nível médio, que eu não tinha que estudar, que mesmo com o curso de nível médio, tribunal é muito difícil, que tem pessoas com bacharel nisso, doutorado, e que eu não iria conseguir. Mas a questão é não levar isso para o emocional. Porque se você levar, vai te desestabilizar e não vai conseguir estudar. Não vai conseguir estudar. O psicológico influencia na preparação. Tem que estar com o emocional bom, senão não adianta. Você não vai conseguir absorver o conteúdo, entendeu? Você não vai conseguir progredir. Resumindo, era difícil porque eu tive que montar meu material, algo que com 6 meses a pessoa consegue esgotar o edital, eu demorei um ano por falta de material, mas assim, eu consegui montar. Eu consegui. Foi difícil? Foi. Por exemplo, para manter a atualização, eu não tenho nenhuma área do aluno, como eu vi aqui, que chega a Não notificação tinha. informando. Não tinha. Ah, então. Não tem nada informando de notificação que aquela matéria atualizou na parte de direito penal que eu falei que eu peguei no blog. Eu não sei se já tinha, mas eu tinha que pesquisar. Eu tinha que Uhum. pesquisar. Se eu não pesquisasse, eu ia ficar desatualizado e eu ia ficar para trás. Entendeu? Uhum. Gente, é só deixar claro, né, que às vezes as pessoas podem estar assistindo, porque sempre tem aqueles que gostam de criticar. Falam, gente, mas o menino passava esse esforço todo, a estratégia não ajudou, gente, a gente não sabia de fato da existência do Carlos, a gente não sabia Sim, da história dele, né? A gente, quando tem essa oportunidade, o estratégia valoriza muito as histórias, né? Fala, vai dar desconto para todo mundo, vai dar curso para todo mundo. Não, não fazemos isso porque a gente acredita que precisa ter um esforço do outro lado para realmente valorizar. Você sim. comentou que foram as suas dificuldades que te impulsionaram a você conseguir essa aprovação. Mas quando a gente conhece as histórias e a gente vê que há oportunidade de a gente ajudar, a estratégia faz isso, né? Eu gosto muito de contar uma história também de um cara do Rio de Janeiro, que ele saía, se eu não me engano, de Bangu, ia para Barra para poder fazer Del... entrega, daí ele A saía para outra fazer pessoa, entrega sabe? exatamente de bicicleta que ele alugava. E aí um dia ele estava no restaurante esperando para poder pegar um prato, encontrou com o Rosenval, com outros professores de estratégia, com o Thales, tirou foto, contou que nos intervalos entre uma entrega e outra ele ficava assistindo aula gratuita também no YouTube. A gente conheceu a história dele, demos, né, uma assinatura para ele, ele fez jus ao que ele ganhou e conseguiu ser aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, deu entrevista para a gente aqui, foi uma história realmente assim, muito emocionante. Eu acho que histórias como a dele, como a sua, vai mostrar que muitas vezes a gente está inventando desculpas para não correr atrás dos nossos sonhos, né? A gente não Verdade. precisa realmente, você precisa estar num desconforto para você querer algo melhor, de fato, mas há níveis também, né? Claro que o meu problema Sim. vai ser sempre maior que o seu, porque é meu. Mas a gente vendo histórias suas, a história como a do Ítalo, a gente vê assim que muitas vezes o que a gente dá é desculpas, né, para não correr atrás dessa Verdade. mudança de vida, apesar, né, de eu ver que você fez tudo que estava ao seu alcance. Você acredita que teve erros na sua preparação? Eu digo erros técnicos mesmo, ali, seja no seu jeito de estudar, coisas que você fez que acha que não devia ter feito. E o que você acredita também que foram os seus principais acertos?
Então, até hoje eu tenho esses erros. Quais são meus erros? Por exemplo, eu costumo falar: "Ah, estudei em colégio público e em colégio particular". Tem diferença? Tem. Gente, claro que tem. Quando você está no colégio particular, você tem uma base muito boa dessas matérias básicas. E quando você está no público, não é tão boa. Isso eu não estou falando por mim, porque realmente eu não gostava de estudar. Eu deixo claro isso para todo mundo. Mas por quê? Eu faltava muito. Eu reprovei essas 2 vezes por falta, não foi por nota. Eu reprovei por falta. Essa questão eu posso tirar por base os primos da minha esposa. Eles sempre foram assíduos, sempre estudaram direitinho, só que você vê que a base que eles têm do ensino público é totalmente diferente de quem tem a base do ensino particular. E qual foi, eu posso considerar erro. Eu negligenciei essas matérias básicas porque eu tinha um bloqueio. Até hoje eu tenho. Simplesmente eu não gostava e eu, dentro da minha cabeça, eu não consigo aprender isso. Matemática, português. Português até hoje é meu calo. Eu tenho muita dificuldade em português. E por incrível que pareça, quando eu faço a prova, eu vou muito bem. Eu vou muito bem. O meu problema, por exemplo, interpretação de texto. Esse último concurso foram 15. Eu errei 4 de português, 3 de interpretação de texto. E a prova veio com 5 de interpretação. Então eu errei 3 e uma que eu errei de gramática foi que praticamente 80% das pessoas erraram, que muita gente não concordou. Mas isso não vem ao caso. Então, quando você tem uma base boa, você acaba se adaptando melhor em nível de concurso em essas matérias. E qual foi o meu erro? De ter negligenciado. Eu não estudava. Eu botei no meu subconsciente que as matérias de específica eram mais importantes, por valerem mais, e eu deixei de lado essas matérias básicas. Quando eu fui estudar essas matérias para o concurso da Polícia Civil, que não tinha essa questão de pontos, eu tive que estudar na marra, porque todas as questões valiam 1. Então eu tive que, querendo ou não, estudar. E assim, foi horrível. Até hoje eu falo, é muito ruim você estudar algo que você não gosta. Só que para concurso público não tem isso, você tem que estudar, porque você tem que ser bom em todas as matérias. Uma matéria que você é ruim, ela pode te tirar do concurso. Eu falo isso para todo mundo. Você tem, tanto que quando pega a trilha do estratégica, que eu não conhecia, eu vim conhecer agora, você vê que eles separam todas as matérias. Ele não vai falar, ah, tadinho do meu aluno, ele não gosta de português, eu vou tirar português para ele, não vou deixar ele estudar português. Não, não é assim. Então, esse foi meu erro. E qual foi meu acerto? Que até hoje eu considero um acerto. Eu sempre fui muito organizado. Mesmo com material físico, papel, eu sempre separei tudo bonitinho. Quando sai o concurso, ele coloca no edital, muitas das vezes ele não vai estar na ordem de determinada matéria. Por exemplo, direito administrativo, chega ali atos e princípios depois de atos. Então você tem que estudar princípios antes para depois você estudar atos. Então eu sempre tive essa noção de pesquisar qual matéria vinha primeiro, qual tópico, para poder depois estudar aquela parte que é mais difícil, né? Até hoje eu tenho isso. E sempre eu fiz a minha grade, sempre deu certo. Se eu fiz da maneira correta, não sei. Eu estou até esperando a sala VIP, da parte do ciclo de estudos que eu vou entrar, vou tirar essas dúvidas, se eu fiz certo. Eu estou continuando estudando pela minha. Eu fiz uma grade, né? Porque graças a vocês eu posso continuar meus estudos e estou agora estudando para analista na parte administrativa e eu fiz a minha grade. Eu estou priorizando as matérias que eu ainda não vi, né? E as que eu vi, eu só estou colocando como tópico de revisão. Tá dando certo. Eu entrei com um coach, ele falou que tá certo, que só teria que ver como é que está o meu ciclo de revisão e as matérias que estão vindo primeiro. Então, o meu acerto foi esse, de sempre ser organizado com meus estudos. Tem pessoa que fala que não precisa ser organizado. Eu, na minha opinião, eu acho que um estudo tem que ser organizado, porque senão vira bagunça. E concurso público tem que ser um negócio certinho para você conseguir sua aprovação. Uhum. Eu estou gostando de ver a sua empolgação aí. Eu confesso que quando eu fui te falar da assinatura, né, que a gente ia disponibilizar para você, eu fiquei com esse receio, né? Porque às vezes assim, vai vir fácil, não vai querer e tudo, mas você comentou que a princípio você não ia retomar os estudos, né? Mas tendo essa, porque você ia ter que pegar matérias novas agora de nível superior, ia demorar muito para montar um material novo para você buscando gratuitamente na internet. Mas aí quando você falou, não, agora que podendo ter uma assinatura e acesso, eu vou voltar a estudar sim, buscar um cargo de nível superior e ver essa sua Sim.
empolgação aí que você está. São muitas as ferramentas, né, que realmente você consiga utilizá-las a seu favor. Mas, como eu disse, né, mostra que você tendo acesso a todas essas ferramentas agora, claro, vai facilitar, mas mesmo sem acesso a elas, você conseguiu a sua aprovação, né? Mais uma vez Sim, mostrando que um bom material não é nada se não tiver alguém dedicado, se não tiver um bom aluno, alguém que verdade. corra atrás dos seus sonhos, né? Seja aí buscando material gratuito, seja agora, né, tendo acesso à assinatura. Eu faço votos aí para que você alcance sim sua aprovação, para que a gente possa gravar outra entrevista falando de aprovação agora de nível superior. Você comentou sobre o seu sonho de fazer direito, né? Sem dúvida nenhuma, poder Sim, ter um sim. cargo que tem uma remuneração maior, que a tendência é essa, né? Que cargos de nível superior tem uma remuneração melhor do que a de nível médio, você possa aí fazer a sua faculdade, continuar correndo atrás dos seus sonhos, porque você é a prova viva aí de que quem quer corre atrás, que dá certo. E para a gente já caminhar para o fim, né? A gente já conversou, foram poucas perguntas, mas foram respostas muito completas. Então, quem quiser depois ver essas respostas em tópicos direitinho, a entrevista por escrito do Carlos está disponível no nosso site, então você consegue acessar. Depois eu vou tentar colocar o link aqui na descrição do vídeo também para quem quiser conferir a entrevista por escrito, conferir detalhadamente, né, como foi o seu planejamento de estudo, a sua rotina de estudo. Então, Carlos, o que você gostaria de aconselhar para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, e o que você gostaria de deixar de mensagem para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, mas ainda não alcançou, como você conquistou o seu cargo público? É aquilo, para quem está começando, eu acho que a pessoa tem que começar com calma, porque muitas das vezes a gente quer tudo para ontem. Só que dependendo do carro que você vai prestar, é algo a médio a longo prazo. Não adianta você se afobar querendo estudar tudo de uma vez só, e às vezes a pessoa pode acabar se embolando. E então, o que que eu falo? Persistência. A chave de tudo é persistência. Você não precisa ser um nerd super inteligente. Claro, tem pessoas fora da curva que vão passar em 3, 4 meses. Só que cada pessoa tem seu tempo. Eu demorei 1 ano e meio, tem pessoas que vai demorar 2, 3. Só que a questão é o quê? Não desistir. Até mesmo para quem está estudando, que já está nessa batida 3, 4 anos. De prova, eu tenho um colega que foi fazer comigo, infelizmente ele reprovou no TAF. É o que eu falo, pessoal, se tem TAF, se prepara, porque é outra etapa da sua prova. Não adianta você estar muito bem na parte objetiva, discursiva e acabar perdendo no TAF. Se tua prova tem TAF, se prepara, porque é outra parte que é eliminatória. E ele falou, cara, eu estou desanimado, já estudo há bastante tempo e eu tô querendo parar. Eu falei com ele, cara, você passou na objetiva discursiva, você passou, infelizmente você perdeu no TAF. Então é algo que você tem que corrigir. Você não vai parar agora porque você perdeu no TAF. E consegui convencer ele a continuar porque ele viu que ele está no caminho certo. Para as pessoas que estão batendo na trave, está tendo redação corrigida, foca em corrigir as suas deficiências. Por mais que vocês não gostem, vocês têm que corrigir a sua deficiência. Não adianta. Concurso público não são flores. Você precisa estar bom em todas as matérias. Então, é o que eu falo, a pessoa não pode desistir e tem que continuar estudando até alcançar o objetivo. Concurso público, você faz prova até passar. E essa é a mensagem que eu deixo para o pessoal. Carlos Antônio, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Como eu disse, você já deu entrevista por escrito também. Quando eu li, eu falei, não, a gente precisa gravar em vídeo, mostrar que essa pessoa existe mesmo, né? Como eu disse, a sua história é realmente... Até muita gente, como que diz assim, como costumam dizer, né? Vai ser um tapa na cara, porque muita gente que vai perceber, gente, eu só arrumo desculpa, né? Eu tenho condições aqui, meios para poder estudar, seja financeiramente falando, seja condições de tempo mesmo, né? E você mostra que quem Verdade. quer correr atrás, quem quer mudar de vida, né, consegue aí essa mudança. Consegue. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sigo aqui, ó, na torcida para que você consiga mais aprovações, né? Possam vir aí mais Claro. realizações de sonhos. E eu quero mais entrevista também. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns. Eu que agradeço. Logo, logo nós estamos aí de volta agora com cargo de nível superior. Que seja em breve. E para Tchau, você que está nos obrigado, hein? assistindo, a entrevista do Carlos, eu vou deixar o link disponível aqui, entrevista por escrito, mas para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcurso.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.